Nesse terceiro vídeo, nós vamos trabalhar sobre a identificação do assunto e a importância de se descobrir o tema da unidade textual ou da mensagem. Vamos lá. O assunto. Veja, o assunto, por definição, é o que a unidade textual está apresentando. Segundo, o assunto é uma questão de ótica. Eu posso ler um texto e achar que aquele texto está falando de A. Outra pessoa lê o texto e pode achar que o texto está falando de B. E assim sucessivamente, você pode ter várias formas de entender e achar um assunto no texto. Não é uma coisa rígida, não é uma coisa que só um assunto se trata naquele texto. Característica: embora o assunto possa ser visto de várias maneiras, ele é sempre o genérico, ele é um guarda-chuva grande. Se não se consegue definir o assunto que o texto apresenta, significa que você não entendeu o texto. Se você não consegue reduzir isso para um assunto, você não entendeu o texto. A unidade textual. Segundo, uma palavra. O assunto é sempre traduzido com uma única palavra. Única palavra. Terceiro, ele é, na maioria das vezes, um substantivo. Nome próprio, nome de alguma coisa. Procure os substantivos mais frequentes na unidade textual que você selecionou. Segundo, busque os verbos mais frequentes na unidade textual escolhida. Terceiro, raramente o assunto é um adjetivo ou advérbio. O assunto não é belo, bonito, feio, horroroso. Não. E não é também, especialmente um advérbio de intensidade, imediatamente, ou ansiosamente. Não. Ele, normalmente, quase a totalidade das vezes, ele é um substantivo. A lista de assuntos que você tem ao ler o UOL, veja só lá. Quando você pega a página do UOL, você tem ali vários assuntos que você, clicando, abre e trata desses assuntos todos. Veja só isso aqui. No Estadão, você tem a mesma coisa. Ali estão os assuntos que o site do Estadão trabalha. E aí tem economia, política, futebol, esportes, tem internacionais, ou seja, notícias internacionais, tem notícias nacionais. Isso você vai encontrar em qualquer site de notícias, ou mesmo em outros sites. Você pega um site gospel que tem lá músicas, tem sermões, tem estudos, tem reflexões, tem notícias das igrejas. Vamos para frente. Quais são alguns assuntos que a gente encontra na Bíblia? Graça, perdão, justificação, bênção, maldição, expiação, ceia, sacramento, memorial, obediência, santidade, ética. Uma palavra. Eu vou falar sobre a graça. Eu vou falar sobre a expiação. Eu vou falar sobre a obediência. Isso é o assunto que está no texto que eu escolhi. A outra coisa, alguns assuntos são palavras compostas de duas, porque se você falar só, não dá para entender direito. Por exemplo, Novo Testamento, Antigo Testamento, Reino de Deus, vida cristã, Santa Ceia, sacerdócio universal. Aqui são duas palavras. Mas eu posso transformar isso testamento, e aí eu posso dizer, refinando isso, Antigo ou Novo Testamento, reino de Deus, mas
Vamos pegar essas palavras como exemplo de assuntos. Assuntos seculares. Futebol, basquete, furacão, fome, eleições, narcotráfico, trânsito, inflação, desligamento, enchentes e outra vez eleição. Mesmo porque nós estamos vivendo tempo de eleições. Salmo 23. Assunto. Pastor. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão. É assim, sem problemas, mas começa a trabalhar, pensar e começa a ouvir os sermões que tem por aí e veja assim, qual é o assunto desse cara? Sobre o que ele está falando. E você vai perceber que tem muita gente que sobe no púlpito e consegue falar 45, 50, 1 hora, e você não descobre o assunto que ele está tratando. Aí, para a socialização disto que você está estudando, vamos lá. Você precisa gerar conteúdo. E o conteúdo tem que estar baseado no texto que você selecionou. Você precisa apresentar esse conteúdo claramente. E se você não conseguiu pôr em uma palavra, significa que você está enrolado. Você precisa ser didático. E didático significa que você domina o assunto, domina o desenvolvimento desse assunto e coloca isso de forma que as pessoas entendam. E você precisa ser breve. Paulo levou uma bronca lá do escritor, dizendo, do governador, dizendo que muitas palavras acabam por me convencer. E não era, ele estava sendo irônico, parece que Paulo, tanto é que o Eutico desmaiou lá, né, de sono. Quanto menos você falar, mais você vai ser ouvido. Gente, obrigado por ter chegado até aqui. Estou orando para que a gente possa entender esses processos e, especialmente, começar a aplicar esses processos quando a gente ouve os outros falando e quando a gente vai falar, pregar, dar uma aula, conversar ou escrever alguma coisa. Deus nos abençoe. Amém.